Fala galera, tranquilo? Terminando de ler agora o livro do Chomsky sobre a mídia, sobre a manipulação, sobre a propaganda política. E evidentemente que ler este livro nos faz refletir sobre principalmente a manipulação. Evidentemente, né, até pelo título da obra. Mas eu deixei a minha mente divagando, né? Parei, terminei de ler e fiquei divagando. E eu comecei a pensar sobre a situação do cidadão de bem. Sabe? Aquele cidadão de bem entre aspas, né? Aquela pessoa, aquele cidadão, aquele sujeito que acredita-se acima da manipulação, né? Porque o cidadão de bem, ele sabe o correto, ele sabe o que é moralmente evidente, ele consegue, ou imagina que consegue, regrar a sua vida em função de uma moralidade que exclui manipulações, quase que uma moralidade que traria uma impecabilidade. Pois bem, e ao mesmo tempo que eu vinha pensando isso, eu lembrei-me da palavra definição, né? Definir coisas, né? Que palavra para a filosofia, para a linguística, para a hermenêutica, que palavra dolorida para os linguistas, que é a palavra que traz, esta palavra que traz a ideia de definir. O que é definir? Definir é aclarar. Definir é limitar o entendimento daquilo que se crê que se entendeu, né? Eu entendi, agora eu posso dizer do que falo. Definir significa apontar para um significado que deva prevalecer sobre qualquer outro significado. Por que eu fiz essa digressão até agora? O cidadão de bem, ele é um cidadão que, por acreditar que está correto, né, ele sabe o que é o certo, ele sabe o que é o errado. O cidadão de bem sabe o que é o bem, sabe o que é o mal. O cidadão de bem é aquela criatura que se põe em condições de julgar. Ora, para que possamos julgar, é preciso definirmos bem do que estamos falando. Definição, aclarar. Então veja, se o cidadão de bem diz que devemos amar a pátria acima de tudo, e portanto desse slogan, né, dessa ideia fetichizada de amar a pátria, é preciso que ele, para julgar os outros, ele consiga definir cada item desse slogan. O que é amar, define-se. O que é pátria, define-se. E o que é dever. Devemos amar a pátria. Também, acima de tudo. Definir o que é tudo e por que acima de tudo. O que é acima de tudo. Percebam que se é possível ao cidadão de bem definir, supondo-se que ele consiga definir, o que é pouco provável, após definido, para ele, e portanto ele passará a aplicar essa régua para o outro, ele deverá seguir o seu preceito, o seu slogan. Percebe? Após definido, após identificado, ele tem uma régua e agora ele deverá medir-se e medir o outro. Pois bem, é preciso que esse cidadão de bem, que esse indivíduo defenda, ou melhor, definindo o que é o erro
E o erro em relação a quê? Porque não existe o erro absoluto, a não ser que ele queira definir, pegar o dicionário, definir, aclarar o que é o erro, o que é o absoluto e dizer que o erro é um erro absoluto. E se ele conseguisse definir para si e para o outro o que é um erro e o que é um erro absoluto, a partir daí ele não poderia mais errar absolutamente. Percebe? A preocupação filosófica, a preocupação da linguagem sobre a definição é um exercício de humildade imperioso, importantíssimo para aquele que se acha cidadão de bem. Por que digo isso? Porque o cidadão de bem, ele também entende que ele pode julgar o outro, né? E sempre a régua é ele mesmo. Portanto, se ele vai julgar o outro, ele precisa definir em que termos haverá esse julgamento. Mas o mais curioso, à medida que o cidadão de bem vai criando definições e, portanto, ele vai limitando o que ele está dizendo e, portanto, limitando a si mesmo, sob o ponto de vista de que se ele diz o que é o bem, o que é o mal, o que é o correto, ele deverá fazer o bem, evitar o mal, fazer o correto e evitar o incorreto. Ele vai, à medida que vai definindo, ele vai se enclausurando. Ele vai criando a sua própria cela, né? A sua própria abertura para o mundo, seu entendimento do mundo vai ficando cada vez menor, porque ele vai definindo, regrando, se enclausurando, diminuindo, petrificando as relações humanas e, portanto, se autopetrificando. E o que é muito interessante. Ao definir, ele está se autodefinindo. E ao se autodefinindo, deixando claro a si mesmo, que eu duvido que seja possível fazer, mas que ele ponha sob a luz todo o seu entendimento e seu agir, ele fica totalmente desnudo e fica inteligível para os demais. As pessoas vão compreender o que ele quer dizer, vai compreender as grades que o reprimem. Veja, o cidadão de bem, se ele tentar definir as suas próprias regras, ele vai se tornar previsível, visível e gradeado, a ponto de cair na hipocrisia. Opa, que salto, Amilcar! Como assim tornar-se claro, regrado, limitado, hipocrisia? Porque à medida em que ele se enclausura, ele se prende e deixa claro a sua prisão intelectual, né? Ele perceberá que nem ele cabe na sua própria prisão. Ele não pode limitar-se àquilo mesmo a que ele propõe. Por exemplo, como posso não errar? Por mais que qualquer definição que eu crie para errar, eu não vou conseguir me escapar disso. Ou eu aceito que vou errar, né? E, portanto, para julgar o outro, eu tenho que aceitar que o outro vai errar. Ou eu continuo dizendo que eu não erro e minto. O que é o bem, o que é o mal, o que é... não sei, pensem lá, o adultério, o que é... pense o que vocês quiserem, o que nós quisermos pensar. À medida que vai limitando, entendendo que se eu limito o outro, eu me limito, ou eu sou hipócrita ou eu minto. Creio que entre a hipocrisia e a mentira, a diferença é tão pequena que o sujeito que se põe na condição de julgador do mundo, né, ele vai cair ou numa ou noutra ou em ambas. Ou é um hipócrita
porque mente, e mente porque é hipócrita, porque não é possível agir segundo suas próprias convicções. A dica que fica para toda pessoa que se julga uma cidadã, um cidadão de bem, é defina. Defina. Primeiro que não vai conseguir, né? Porque a definição, quando se refere à moral, é uma definição, eu acredito que impossível, porque eu posso dizer o que é moral, o que é um conjunto de regras estabelecidas no tempo, no espaço, por cidadãos que têm uma história, por uma cultura, né? Enfim, por aí. Mas dizer o que é fazer o certo nessa situação, como que tu vai definir? Mas se tu te arrogar a intenção de definir para julgar, não há o que fazer. Não há o que fazer. Vai cair na hipocrisia ou na mentira. O maior exemplo que eu posso trazer aqui, olhando para a câmera aqui, são os inúmeros cristãos que sabem, falam aquilo que para o cristão é óbvio, fazer o bem. Para o cristão é óbvio que tem que amar o próximo. Para o cristão é óbvio, né, que nós somos humildes e que Deus é o perfeito. É óbvio, evidente, não há o que refletir a ideia de que temos que fazer o bem para merecermos algo melhor no lado de lá. É evidente. Entretanto, esse mesmo cidadão de bem e cristão elogia o mal, elogia a arma, elogia a morte, né? Elogia a violência, né? Para esses que elogiam, não estou dizendo todo o cristão, né? Eu me considero cristão e não elogio a morte, eu tento, né, não elogiar a morte dos outros, do inimigo, né? Então percebam que mesmo as definições do bem, do belo, do ponto de vista do cristianismo, que é bem definido, ou há várias tentativas de definição, pelo menos, para alguns cristãos que não se autorregulam para essas próprias leis, a hipocrisia e a mentira. Então imagina, a qualquer pessoa, cristã ou não, do dia a dia, né? Pessoa comum, que vai à feira, que vai às compras, que anda por aí, mas que se intitula cidadã de bem, entre aspas, né? E que julga todo mundo. O quanto de hipócrita, o quanto de mentirosa ela vai ser, porque sabe que se definir o que diz, se autodefinirá, se autolimitará e, portanto, assim como os outros, ela vai fazer aquilo que ela disse que não poderia, vai errar, né? Ou, sabendo disso, vai ser hipócrita ou mentirosa. Exceção rara, muito rara, é aquele cidadão de bem que não define por ingenuidade, que não define as suas expressões, não define os seus ideais, não define os seus valores morais, não define as palavras que usa, porque é uma pessoa muito humilde, muito ignorante, no sentido de ignora, né? Uma pessoa, aquela bem simples, né? Bem assim, com pouca amplitude intelectual e que age por repetição, porque vê os outros fazerem e nem se dá conta. Mas, para a maioria que se dá conta, né, eu digo com clareza, infelizmente, vocês estão fadados à hipocrisia ou à mentira. Também eu, se seguir o mesmo caminho que vocês, também errarei, também serei hipócrita ou mentiroso. Certo? Abraço e até a próxima.